Hello, students! Vamos agora para essa videoaula onde eu vou auxiliar vocês a realizarem os workbooks 5 e 6. Eles são referentes à prova de agora, do mês de outubro. Então, vai ajudar vocês a fazer, já que eles valem nota, e também para vocês estudarem para a prova. O workbook 5 foi sobre o capítulo consumismo. Ele inicia na página 115. A primeira questão, vocês verão essa imagem, que é a capa do livro. E o que ele vai estar pedindo aí para que você explique, fale sobre o que você acha que esse livro está falando. E aí você vai ter que dar essa consideração pelo que você está vendo e entendendo. Será que esse livro está falando do quê? Então as respostas são pessoais, sendo com certeza serão bem diferentes umas das outras. No segundo, vai ter uma paginazinha de um website com comentários sobre esse mesmo livro, Why We Buy. E aí vocês agora vão ter a oportunidade de saber um pouquinho sobre ele, porque vai ter algumas pessoas falando sobre esse livro. E aproveitando isso, nessa leitura, você já vai identificando quais são os comentários de Dina, de Jill e das duas relacionadas ao livro. Porque quando vocês terminarem de ler, vocês vão ver que tem da A a D para você completar com o nome delas, de Jill, de Dina ou das duas juntas. Então você vai observar quem recomendou o livro, quem achou o que do livro, e aí você vai colocando de acordo com as frases. A terceira questão, ela também vai precisar que você volte para a segunda. Por quê? Nesse quadro, vocês vão ver que tem 6 adjetivos. Você vai encontrar primeiramente no textozinho do website esses 6 adjetivos e você vai grifá-los. Veja que tem um deles que vai aparecer 2 vezes, então você vai grifá-lo lá no website. Depois, você vai procurar o significado deles, caso você não saiba. E aí, quando você ficar sabendo o que significa cada um, aí você vai poder fazer a atividade de número 4. Porque a de número 4 vai precisar que você coloque esses adjetivos nesse quadro. Então, nesse quadro, vocês vão ter author, book e facts, ou seja, autor, livro e fatos. Então, você vai colocar esses adjetivos de acordo com o texto para cada um desses. Quais foram direcionados ao autor? Qual foi ao livro? Qual foi aos fatos? Aí você vai encaixando todos os adjetivos. Na questão de número 5, ele vai fazer uma pergunta para você. Você gostaria de ler este livro? Então, você vai escrever tentando explicar isso. Ele pede para fazer 2 sentenças, porque ele quer que vocês utilizem o so e o because. Então, são partículas que nós vimos nesse capítulo. O so, ele é como se fosse o então, e o because é o porquê, que vocês já conhecem. Então, vocês vão tentar fazer 2 frases utilizando essas 2 partículas. Na questão de número 6, na página 116, você vai continuar também observando a questão do so e do because. Só que agora você vai ligar as frases, ou seja, você vai relacionar. Tem o início da frase e você vai encontrar o final dela. Então, pelo contexto, pelo entendimento da frase, você vai colocando as letrinhas. A questão de número 7, eu acho que vai ser a mais fácil de fazer. Porque tem um gráfico com porcentagens, com horários, e esse gráfico está falando sobre o tempo que os jovens gastam comprando em um shopping. E vocês vão ter 3 frases abaixo. Vocês vão apenas marcar qual dessas frases é a melhor opção relacionada ao gráfico. Então, observando o gráfico, qual delas está sendo a mais verdadeira, qual que está sendo a mais correta. Na questão de número 8, vocês terão um diagrama onde vocês irão descobrir qual é o verbo, um verbo muito importante, presente nesse capítulo e que está faltando aí nesse diagrama. Esse verbo ele combina com todas essas outras palavras.
Você pode falar ele juntamente com a chance, a decision, a different, a list, choice e money. Você pode usar ele juntinho com essas palavras. E às vezes, dependendo do contexto da palavra, ele pode até mudar o significado na tradução. Se você tiver muita dificuldade, eu vou dar uma dica. Na 9, você vai ter que completar com essas palavras, que são algumas dessas que estavam no diagrama da 8. Se você observar bem direitinho nessas frases, todas elas esse verbozinho vai aparecer. Então você vai encontrar aí o verbo que está faltando lá. Vamos ver se você consegue descobrir, tá certo? Agora eu vou explicar para vocês o workbook 6, que foi do capítulo sobre tecnologia. Já ele começa na página 117. Nesse primeiro, ele é uma auditiva, então se você conseguir colocar o CD ou livro digital, vai ficar mais fácil. Mas mesmo que você não consiga, dá para fazer pelo contexto. Você tem um texto aí, logicamente o texto tem sempre a ver com a figura que aparece. E nesse texto tem alguns espaços em branco. Esses espaços estão faltando verbos. Esses verbos são esses do quadro. Então você vai encaixar esses verbos nos locais corretos. Acredito que vocês não terão muita dificuldade. Quem conseguir abrir o livro digital ou utilizar o CD que vem no livro, vai ser mais fácil ainda, porque você vai acompanhando e ouvindo. E aí você vai ouvir o verbo. Mas quem não conseguir, pode ir pelo contexto. Na questão de número 2, ele vai continuar falando desse texto, certo? E aí vocês vão perceber que é um relato. O texto se trata de um relato de uma ideia para o futuro sobre os robôs. Uma ideia que quem escreveu o texto teve. E aí ele vai pedir para vocês colocarem, fazerem frases utilizando o eu e o want, já que nesse capítulo nós aprendemos a utilizar esses auxiliares, que são os auxiliares do futuro simples. É o eu, no caso, e o want quando for na negativa. Vejam que ele deixa um modelo para vocês, certo? Para não ficar muito complicado, você pode fazer apenas uma frase, seguindo o modelo, com uma explicação. Na outra página 118, nós temos a questão de número 3. Nessa questão de número 3, você vai ter que utilizar o que nós aprendemos sobre comparativo com os adjetivos. Logicamente, ele vai lhe dar o adjetivo no final das frases, certo? E você aí vai ver que ele vai estar comparando duas coisas. Então, quando isso acontece, qual é a regra? Só para relembrar da regra e facilitar para vocês, a gente viu que quando nós temos adjetivos longos, nesse comparativo entre duas coisas, a gente usa o more e o adjetivo, certo? Quando nós temos adjetivos mais curtinhos, a gente vai usar o ER no final dele. Então, acredito que com essa dica dá para você conseguir fazer bem direitinho. O adjetivo está aí entre parênteses. Na questão de número 4, eu também achei que é super fácil fazer. Vocês vão ter que reescrever essas frases que já estão aí. Só que ele está pedindo para essa reescrita ser na forma que ele pede. Por exemplo, na letra A frase está na afirmativa. Ele quer que você reescreva ele na negativa. Ele coloca entre parênteses. Na letra B, na interrogativa e na letra C, na afirmativa. Lembre-se que o tempo verbal é o futuro simples. Então, você vai precisar usar o auxiliar o eu, não é? E, às vezes, o onde. Todas as formas nós usamos auxiliar. Então, transforme essas frases utilizando esse auxiliar. E na quinta questão e última, também bem bacana de se fazer, você vai ter aí como se fosse um site, realmente parece um site de compras, onde estão anunciando aí a venda de alguns tipos de robô, mas eles são diferentes. Eles são robôs que ajudam na limpeza. Então, vocês vão ter informações como o nome deles, o preço e algumas outras informações embaixo. O tempo que ele fica carregado, a capacidade. Vocês vão observar todas essas informações.
para poder fazer algumas frases que ele está pedindo. Essas frases são com comparativos e ele deu o exemplo, ó. The Robert Romba is more expensive than the Nitto XV Signature. Então ele comparou esses dois robozinhos e ele falou que um era mais caro do que o outro, porque ele viu nas informações. Você vai fazer o mesmo. E eu quero que você tente fazer pelo menos uns 3 comparativos. Só que para facilitar, ele já deu os adjetivos para vocês. Vocês podem usar qualquer um desses adjetivos do quadro. Beautiful, cheap, efficient, large, modern, nose, silent, small. Mesmo que essa informação não venha desses outros adjetivos, mas alguns deles você pode olhar pelo formato, pela visualização mesmo do modelo de robô. E aí você pode ir fazendo essas frases. Você pode inventar também se você quiser, não tem problema. Espero que vocês tenham entendido todas as questões, certo? E que tenham facilidade de fazer esses workbooks. Preciso que vocês enviem a foto para mim assim que terminarem, eles vão valer nota para a gente juntar com a prova desse bimestre, terceiro bimestre. Tchau, pessoal, e até a próxima aula de workbook. Can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame.